Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre mansidão, um dos frutos do Espírito. Nós estamos na jornada com propósito. Mansidão. O que é mansidão? Mansidão é ser submisso a Deus. Mansidão é reagir de maneira correta em cada situação. É controlar as nossas emoções, é escolher fazer a vontade de Deus acima das nossas vontades. É não responder com insulto àquele que te insulta. É não buscar a vingança. É ser humilde, é ser tolerante. Não é fácil ser manso, né? Lá em 1 Pedro 2,23 vai dizer assim: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele está falando de Jesus, que é o nosso maior exemplo de mansidão. Mansidão, ela não é fraqueza, é saber controlar as nossas forças, é usá-la de maneira correta. Uma pessoa mansa, ela precisa ter ousadia. É uma pessoa que tem ousadia. Jesus, ele se defendia, mas ele não atacava. Ele não insultava ninguém. Ele mostrava a verdade e revelava os seus erros para que se arrependessem e mudassem de vida. Lá em Mateus 11:29 vai dizer assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mansidão, então, é se preocupar com o bem dos outros. O manso sabe que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Lá em 2 Timóteo 2:25 e 26 vai dizer assim: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Nós temos 3 exemplos bíblicos de pessoas mansas. O primeiro que eu gostaria de dizer é sobre Moisés. Moisés era um homem manso, mas ele matou um egípcio, ele feriu a rocha 2 vezes, quebrou as tábuas da lei e moeu o bezerro de ouro, colocando o pó na água, fazendo com que os israelitas bebessem essa água com esse pó. O segundo exemplo que eu gostaria de dar é sobre Paulo. Paulo era um homem manso, mas ele agiu com firmeza com as igrejas e muitas vezes para demonstrar que às vezes ele ficava irado, sim, mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O terceiro exemplo que eu gostaria de citar é o próprio Jesus, que é o nosso maior exemplo de mansidão. Mas ele repreendeu os fariseus com braveza, e 2 vezes ele purificou o templo, quebrando as mesas de cambistas que negociavam na casa de Deus. Então, às vezes, é necessário agir com dureza, mas nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos dá o fruto da mansidão. Algumas consequências sobre a falta de mansidão. A falta de mansidão causa estresse, a falta de mansidão causa angústia, a falta de mansidão causa a insensatez, que é a falta de sabedoria, e também a maldade. E os benefícios de ser manso? Nós temos paz no coração, tranquilidade, defesa divina e consciência pura. Mas como ser manso? Porque não é fácil ser manso. Observando os bons exemplos,
e também os maus exemplos, porque quando a gente observa os maus exemplos, a gente procura agir de uma outra forma, de uma forma diferente. E o que nós temos que fazer então? A gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa evitar o nervosismo, precisa ser disciplinado e precisa aprender a suportar. Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros, assim como diz a palavra. Lá em Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O mundo, ele não nos ensina a ser mansos. Muito pelo contrário, né? Ele vai nos ensinar a revidar a qualquer dificuldade. Ele nos incentiva a sermos bravos, né? Mas quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, nós aprendemos a ser moldados por Ele. Nos ensina a ser moldados por Deus e o nosso temperamento é transformado diariamente, ou seja, todos os dias. Falar sobre mansidão não é fácil. Eu tenho bastante dificuldade nessa parte da mansidão, mas Deus me aprouve a falar sobre mansidão hoje. E eu também preciso aprender a ser mansa. Que Deus abençoe vocês. Amém.